Bom, pessoal, boa tarde a todos, né? Primeiramente, muito obrigado, né, por estarem aqui, por terem se interessado por esse tema, né, pelo pessoal aí da coordenação da trilha de diversidade. E, né, espero que todo mundo esteja gostando dos conteúdos maravilhosos e incríveis que está tendo esse ano. E vamos lá. Bom, sobre mim, né, brevemente, só antes de começar, vou fazer uma breve descrição sobre mim. Tenho cabelo curto e olhos arredondados, grandes, ambos são castanhos, pele um pouco parda, beiços grandes, um pouco de barba por fazer e uma pinta grande na sobrancelha direita. E sou de headset com microfone e um fundo branco com uma parede, com uma parte da janela aparecendo. Tá? E sou de camiseta preta. Tenho 25 anos, sou do interior de São Paulo, Piracicaba, e sou desenvolvedor na web, né, na Docway, né, uma empresa aí que faz soluções para a saúde. Tá? Amo web, amo CSS, mas hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre questões sobre sexo e como que a gente aborda essas questões dentro dos nossos sistemas, ok? Bom, para a gente ter um alinhamento aí do que a gente vai ver durante essa conversa, a gente tem aqui os tópicos que eu vou passar por eles, por cada um desses. Então a gente vai falar um pouquinho, né, sobre informação, né, como que isso dá um poder e dá uma responsabilidade para a gente. A gente vai ver um pouquinho alguns conceitos sobre sexo, né, e como que a gente lida com dados em TI, tá? Todos esses três tópicos a gente vai usar como base para a gente lançar um olhar e refletir sobre questões sobre sexo dentro do sistema, né? Principalmente quando a gente tem aquela pergunta famosa: informe o seu sexo durante os nossos cadastros. Tá? E se sobrar um tempinho, a gente faz um debate e responde algumas perguntas. Bom, iniciando aqui, né, sobre informação. Informação, a gente pode, pode ter uma informação, né, é ter um poder, é ter um privilégio. Isso se dá em todo tipo de relacionamento, seja entre, né, humano-humano ou humano-máquina, né? Então, se a gente for pensar, né, lá atrás, quem sabia produzir fogo sobrevivia, né? Quem sabia se havia um traidor na corte, né, podia se manter na coroa. E hoje em dia, quem sabe onde você vai todos os dias pode te induzir a certos consumos através de propaganda direcionada. Então a gente vê que quando a gente tem informação, tem conhecimento sobre as pessoas, sobre os objetos, sobre os nossos espaços, a gente tem um certo poder, a gente tem um certo privilégio. E com isso vem muita responsabilidade, porque quando a gente tem poder, a gente tem responsabilidade. E tão importante quanto a informação, só que de um jeito um pouco maléfico, é a desinformação. Tá? A desinformação, ela sempre vai causar mal. Tá? Então, ela sempre vai vir de uma forma letal, tá? Mesmo que não seja o propósito da, da desinformação ou da pessoa ali no momento causar um mal, ela pode sim causar um mal por ser uma desinformação, por acabar enganando ou quebrando expectativas. Bom, falando um pouquinho sobre sexo, só pular aqui. Aí, falando um pouquinho agora sobre sexo, né, para a gente entender em qual cenário que a gente está conversando aqui, a gente pode, primeiramente, entender que sexo, a gente está falando puramente da parte biológica, da parte do corpo físico, tá, em todos os seus níveis, e isso não tem relacionamento, não define de nenhuma maneira gênero da pessoa ou orientação sexual. Esses dois termos aí são completamente outro assunto, tá? Que a gente vai falar que é puramente sobre sexo, sobre o nosso corpo. Esse corpo ele pode ser de diversas formas, né? Então, pode ser classificado de diversas formas. Então, quando um bebê ele está se desenvolvendo na barriga da sua mãe, ele tem várias etapas de desenvolvimento
que essas etapas vão o direcionando para o sexo masculino ou feminino, que é o que a gente tem de conhecimento aí, o sexo binário, né? E, além disso, a gente tem conhecimento hoje sobre o intersexo, tá? Que seria, no desenvolvimento do bebê, uma possibilidade do bebê não ser 100%, né, em alguma das etapas ali do seu desenvolvimento, masculino ou feminino, tá? Então, ele pode ter um desenvolvimento de genitália ambígua, por exemplo, ele pode ter um desenvolvimento mosaico, que o pessoal fala dos genes dele, né, dos cromossomos. Então, ele pode ter ambos os cromossomos XX e XY no seu corpo, ou até mais cromossomos de uma vez só. Tá? Então, há várias possibilidades, tá? Hoje se conhece, se entende mais de 40 possibilidades de pessoas intersexo, né? E é uma realidade um pouco triste, né? Porque, apesar de não ser sempre um caso clínico de risco à saúde, ele é tratado geralmente assim. Então, ele sofre muita violência médica, tá? Violência médica, eu digo no sentido de o bebê ele acabou de nascer, né? Foi ali encontrado, né? Por exemplo, uma ambiguidade na genitália da pessoa, do bebê, e o médico faz a recomendação sem saber se o bebê está em risco de saúde, sem saber qual é o conhecimento sobre o assunto dos pais, ele faz uma recomendação com urgência, colocando, né, um risco ali a vida, colocando na sua fala que há um risco para o bebê, aquela ambiguidade, e ele faz uma recomendação de intervenção médica, ou seja, ele propõe uma adequação de sexo àquele bebê. E então muitos casos de pessoas intersexos que tiveram essa intervenção médica logo depois que nasceram, né? E foram descobrir só depois, e isso acarreta um monte de coisa na vida da pessoa que não precisava acarretar, tanto em questões, né, emocionais, psicológicas, muitas vezes identitárias, né? Um bebê que acaba tendo uma adequação para o sexo masculino, depois se entende como gênero, como mulher, né? Então, há várias coisas aí que podem ocorrer e também adequações que geram problemas de saúde posteriormente, tá? Então, a gente tem que olhar com muito cuidado para a questão do intersexo e sem nenhum preconceito, tá? E para a gente entender essas questões e entender que a gente precisa também falar sobre isso, tá? Que não é sempre masculino e não é sempre feminino. Bom, um pouquinho sobre dados aqui pensando, né? Para fazer um complemento sobre a minha fala de informações, né, o que a gente ganha de poder através de informação, dados em TI, eles são números, são, né, dados assim que não geram nada para a gente, são apenas dados dentro de um banco de dados, por exemplo, né? Só que através desses números, desses textos, desses dados, a gente gera informação. Então, a gente gera soluções, a gente gera aplicativos, sistemas, a gente reflete e busca coisas inovadoras através desses dados. Então, a gente pode começar a pensar que, se geralmente a gente pergunta se a pessoa é masculino ou feminino, e eu não pergunto se a pessoa é intersexo, como que eu vou poder ter no meu banco de dados de usuários e propor soluções, propor experiência de usuário, propor coisas no meu sistema que se adequem à realidade de pessoas intersexo, tá? Isso, obviamente, não é sempre para todo cenário, mas para certos cenários é muito importante, sim. Tá? Então, só para a gente entender um pouquinho, né, eu trouxe aqui
um outro contexto, né, de como a gente pode ter um dado bruto em TI e o que a gente pode tirar de informação desses dados. Tá? Então, a gente tem um exemplo de data de nascimento, e com esse dado, que é uma data de nascimento apenas, por exemplo, a minha, 13 de maio de 1996, só com isso eu não faço nada. Só que se eu for aplicar esse dado, né, para gerar algum tipo de inteligência no meu sistema, eu posso liberar algum acesso para conteúdo maior de 18 anos, eu posso liberar compras de bebidas alcoólicas, eu posso, se eu fosse de mais idade, eu poderia ver que eu posso estar na terceira idade, né, e estar precisando de mais planos de saúde, cobrar mais caro. Então, tem muitas questões que eu posso fazer, e muitas informações e conhecimento que eu posso tirar de apenas um único dado. E o mesmo vale para o sexo da pessoa, do nosso usuário, e também dos nossos administradores, as pessoas que estão não só usando o nosso sistema, mas também é, administrando, gerindo ele ali. Tá? Então, isso vale para qualquer tipo de usuário. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o tipo de dado que a gente colhe, porque, a gente pode acabar ignorando alguns dados, e com isso a gente nunca vai chegar em algum tipo de solução para certos grupos de pessoas. Dois, esses dados podem estar incorretos, sim. Então, a gente pode acabar colhendo dados equívocos e gerar soluções que não representam, né, de fato, a necessidade de certos grupos e de certas pessoas, ou que, né, até prejudicam certas pessoas. Então, temos que tomar muito cuidado com o que a gente, de fato, colhe de dados, e depois tomar muito mais cuidado também com as informações que a gente tira e com as soluções que a gente cria a partir disso. Sim. Então, a gente chega, né, no contexto aqui da conversa. Tá? Informe seu sexo. Né? A gente já deu para perceber na conversa que não é necessariamente sempre ou masculino ou feminino. Tá? Então, o que a gente tem que fazer para ver o que tem além disso? Primeiramente, a gente tem que refletir. A gente precisa perguntar o sexo da pessoa no meu aplicativo? Se eu tenho uma padaria e tenho um aplicativo ali para a pessoa fazer pedido, realmente me importa, me dá algum valor eu pedir esse dado para a pessoa, né? Porque isso daí, obviamente, né, a gente pode pensar em métricas, né, em separar grupos de pessoas e tudo mais, mas aí já entra um equívoco. Sexo não é gênero. Então, se a gente pergunta se a pessoa é masculino ou feminino, a gente não está identificando no nosso grupo de clientes, né, o que as mulheres consomem mais na minha padaria e o que os homens consomem mais na minha padaria. Não. Tá? Porque são duas coisas distintas e gênero também não é binário. Tá? Então, temos que tomar muito cuidado com os equívocos. Tá? Então, voltando para o exemplo, para uma padaria, né, importa-se do sexo da pessoa? Não importa. Tá? Então, não precisaria nem estar no cadastro do usuário, principalmente se for obrigatório. Tá? Poderia até estar por N motivos, mas não precisaria ser obrigatório. Tá? Outro ponto que a gente tem que refletir também, agora, né, com certeza, não tem nem como deixar passar isso, né, é a questão de segurança desse dado, né? A LGPD tá aí, tá? E a gente precisa, né, armazenar esse dado corretamente, utilizar esse dado corretamente, expor esse dado de maneira segura, né, e que não abuse do que o usuário espere que você mostre no aplicativo ou compartilhe com terceiros e tudo mais. Então, a LGPD tem que tomar muito cuidado com ela, porque sexo é um dado sensível,
dá multa, dá muitos problemas, não só para você, pode dar para o usuário também, tá? Questões de, né, informações e dados sobre a sexualidade humana, então sexo, gênero, orientação sexual, todas essas coisas, é, ainda é visto muito com pudor na sociedade. Então, uma informação que vaza, uma informação que seja dita ou exposta de forma errada, pode gerar muito constrangimento, pode gerar algum ataque à pessoa, ao seu usuário, pode gerar casos de bullying. Então, temos que tomar muito cuidado com essas questões. Tá? E ah, um outro cenário que a gente pode começar a refletir é se a gente precisa desse campo. Ok, a gente vai tomar muito cuidado, né, com a segurança e como a gente utiliza esse campo dentro do nosso sistema. Maravilha. O que, que a gente pergunta então para a pessoa? Tá? Eu trouxe aqui, né, algumas realidades que podem ter além do masculino e feminino, tá? Uma delas é o intersexo, que dependendo do contexto em que você está, é muito importante. Então, principalmente na área de saúde, na área legislativa, né, que envolve muita questão assim de direitos, de saúde da pessoa, você provavelmente precisa perguntar, né, se aquele bebê é um bebê masculino, é um bebê intersexo, né? Então, é uma opção viável, sim, não para todo o sistema, para o contexto que se encaixe essa opção. Tá? Ignorado seria uma segunda opção também. Aí, no caso de saúde, eu dou um exemplo, o SUS ele usa essa opção. Ele usa o masculino, feminino e ignorado. Então, por exemplo, num pronto-socorro, quando né, um paciente ele chega desacordado e não dá para fazer aquela ficha inicial dele, né? E outra pessoa vai fazer, se a pessoa não sabe o sexo daquele paciente, ela pode marcar ignorado. Ou se a pessoa tentou ver o sexo dele e não conseguiu, ou tinha muita roupa, ou não pôde tirar a roupa por conta de algum ferimento, ou né, encontrou ali uma genitália ambígua, ou teve qualquer outro tipo de situação que não conseguiu constatar se é masculino ou feminino, e isso importa muito para a saúde, a pessoa ela marca ignorado na ficha da pessoa. Tá? Então, a gente começa a entender que não é só dados, né? Tem importância atrás desses dados. Né? Quando a gente está falando de saúde, por exemplo, eu marcar ali que a pessoa é masculino, sendo que a pessoa né, é do sexo feminino, ou pode ter um útero, pode estar grávida, né? É muito importante. Tá? Então, a gente tem que pensar, sim, que por exemplo, homens trans podem ter útero e podem estar grávidos, então não é só porque aquela pessoa é homem, né, está ali se identificando como homem e tudo mais, que não pode ter questões médicas relacionadas ao outro sexo. Tá? E, uma outra opção para a gente reconhecer, né, além do masculino e do feminino, é o prefiro não me informar. Tá? Se você chegou na conclusão que o seu aplicativo, o sistema, precisa ter essa pergunta e precisa né, colher essa informação, ou seja, ela vai ser uma pergunta obrigatória, você pode colocar prefiro não informar. Tá? Isso por quê? Porque como eu falei antes, né, a sexualidade humana ela é vista com muito tabu, com muito pudor, há muitas questões pessoais em volta disso, principalmente quando a gente fala de sexo, né, que é do nosso corpo, né, então qualquer coisa ali é, é da nossa realidade, da nossa identidade, né, que mexe, então temos que tomar muito cuidado com isso. Então, oferecer a opção de não informar
é dar para a pessoa a opção que, se ela estiver se sentindo desconfortável naquele momento de informar o sexo dela, seja por qualquer motivo, dela ter alguma questão intersexo, dela ter tido algum acidente, estar com algum problema, ela estar numa crise de identidade, ou qualquer outro tipo de motivo, ela pode falar, prefiro não informar, e seguir com o cadastro. Tá? Uh, o Monkey Survey, uma das plataformas mais assim conhecidas para pesquisas online, para você fazer seu formulário e lançar pesquisas na internet, ele fala lá, ele fala em um artigo sobre curiosidades de pesquisas que você oferecer a opção prefiro não informar para questões obrigatórias aumenta quase 30% a chance da pessoa continuar na sua pesquisa. Então, perdão, você não oferecer a opção prefiro não informar, aumenta quase 30% as chances de a pessoa desistir da sua pesquisa. Tá? Então, 30% da pessoa, 30% de chances da pessoa desistir de responder aquele formulário só porque não tem prefiro não informar é muito grande. Tá? Então, quando a gente fala de cadastro para você conseguir um cliente novo, de atualização cadastral para a pessoa, para você ter os dados atualizados daquele cliente do seu e-commerce, por exemplo, é muito importante que o usuário não desista no meio do processo. Então, a gente tem que olhar para essas alternativas que ajudam e incentivam o usuário a continuar aquele formulário. Tá? Então, prefiro não informar, tanto pode trazer tranquilidade à pessoa que não quer passar aquela informação, aquele dado para você, quanto incentiva ela, de certa forma, a continuar aquele formulário, que ela não é obrigada a passar uma informação que ela não quer. E a gente sabe que é muito chato quando a gente tem que fazer isso, não só para sexo, mas para qualquer outra informação. Né? Quarta, né, e penúltima opção aqui que eu trouxe para vocês é a opção outro. Né? Então, como a gente está sempre em evolução, tem muitas pesquisas, tem muito conhecimento na área de saúde, né, uh, sendo atualizado todos os dias, a gente precisa se manter a par dessas realidades dessas pessoas. Né? Só que nem sempre dá para a gente fazer isso. Se a gente sabe que a gente não consegue fazer isso, a gente pode oferecer a opção outra para a pessoa. Tá? A gente talvez perca em alguns pontos algumas métricas, né, que talvez ali no seu cenário seja importante, mas a gente ganha que a gente não está ferindo, né, o sentimento da pessoa, a gente não está perdendo um usuário porque ele desistiu no meio do processo, porque as únicas opções eram masculino e feminino. A gente abre possibilidade para, enquanto surgem novas conversas e novos conhecimentos, que esses conhecimentos sejam venham para o seu sistema de forma natural, sem você precisar atualizar o seu sistema. E daí, conforme você for analisando as respostas colocadas em outro, você poderia, né, colocar uma terceira opção, uma quarta, e conforme for necessário no seu sistema e para os seus usuários. E a última opção que eu trago aqui para gente é utilizar gênero ao invés de sexo. Então, só relembrando, sexo não é gênero e sexo não tem nada a ver com orientação sexual. Tá? Assim como gênero não tem nada a ver com sexo e orientação sexual também. Então, muitas vezes quando a gente, né, faz um aplicativo, principalmente, né, uma POC ou um MVC ou um sistema para provar que aquele sistema, né, ele pode se sustentar, que ele tem importância e deveria ser um sistema grande, né? Então a gente faz um sisteminha mais simples primeiro, a gente geralmente coloca sexo, masculino ou feminino, mas não é isso que a gente quer.
A gente quer saber se é um homem, se é uma mulher, para a gente começar a traçar perfis de usuários no nosso sistema. Tá? E, obviamente, a gente perguntando o sexo, de forma binária, principalmente, a gente vai estar cometendo um equívoco gigante e que não vai chegar nem perto de perguntar o gênero daquela pessoa, né? E não vai dar as informações que a gente precisa. Então, se você se deparou no, numa situação que você precisa identificar o perfil daquela pessoa para você ver se ela que tipo de roupa que ela compra, que tipo de promoção que eu posso oferecer para ela, que tipo de viagem que eu vou uh, é, colocar na interface dela, né? Que faz parte da identidade da pessoa, do papel que ela desempenha na sociedade, isso é gênero. Tá? Então, você teria que fazer uma questão de gênero, ver quais são os outros gêneros, reconhecer as necessidades dos outros gêneros. Tá? Então, é toda uma outra questão que você precisa fazer. Tá? E, obviamente, com isso daí, você não precisaria da opção de sexo. É isso aí, pessoal. É um conteúdo mais simplesinho mesmo, mais rápido, né? Ah, espero que tenham gostado dos dados que eu trouxe para vocês.